E você deve estar se perguntando agora, Julian, que exercícios, que tipo de perguntas, que tipo de coisas que eu posso usar para conseguir descobrir esses objetivos macro, essas motivações, tanto minha como dos meus sócios? Como é que eu consigo descobrir essas coisas para começar a trabalhá-las no planejamento estratégico? A gente usa algumas dinâmicas básicas para levantamento dessas informações. Obviamente que elas podem ser muito mais complexas e em projetos às vezes a gente acaba sendo muito mais complexo, mas essas dimensões básicas, esses exercícios básicos, essas dinâmicas básicas conseguem responder muito das coisas, tá? E a gente usa 4 dinâmicas básicas para executar essa etapa de conceituação e começar a descobrir o que está por trás dos objetivos das pessoas. A primeira dinâmica que a gente usa sempre é uma dinâmica que a gente chama de capa da Forbes. E essa é uma pergunta muito legal que a gente gosta de fazer para os nossos clientes e nos nossos programas de planejamento, que é assim, cara, se tudo desse certo e você executasse na risca o seu planejamento estratégico e ele entregasse tudo aquilo que você imaginava, o que você gostaria que fosse a capa da Forbes, né? O dia que você sair na Forbes e sair na capa da Forbes, qual a manchete dessa capa que você gostaria que saísse? Como é que você gostaria que isso tivesse descrito? Então a gente ouve do tipo, eu gostaria de saber que do zero ao topo, empresa X inova na execução de atividade e com isso conquista o mercado global. Então, essa definição da capa, ela mostra pra gente o que é a definição de realização, ou seja, qual é o objetivo último de realização daquele indivíduo e daquele sócio e qual que é o resultado esperado que representa aquele objetivo. Legal? Então esse é o nosso primeiro exercício, a capa da Forbes. O segundo exercício que a gente gosta de usar sempre, quando a gente fala em planejamento estratégico, é o seguinte, a gente fala assim, agora pensa assim, você ganhou um gênio da lâmpada, você ganhou uma lâmpada mágica, a famosa lâmpada do Aladim, e você tem 3 pedidos para esse gênio da lâmpada. Quais os pedidos que você gostaria de fazer para esse gênio? Tá? Então vamos lá, a dinâmica é essa. Os 3 pedidos do gênio da lâmpada. Por que essa dinâmica é legal e o que ela descobre pra gente? Isso mostra pra gente quais são aquelas coisas que você implicitamente julga super relevantes para a execução do seu plano e para atingir os seus objetivos, mas que você também implicitamente reconhece que você não tem. Porque se você tivesse, você não ia gastar um pedido super importante para o gênio da lâmpada pedindo uma coisa que você tem. Você só vai pedir alguma coisa que você julga importante, difícil e que você não tem. Legal? Então essa é a segunda dinâmica, o que você pede para o gênio da lâmpada. A terceira dinâmica que a gente gosta de usar é uma dinâmica de referências, que é o seguinte, quem são as suas empresas de referência e por quê? Então, a terceira dinâmica é a dinâmica de referências. O que é isso? Então assim, poxa, uma das minhas referências é a Apple, porque a Apple é uma empresa super focada na questão de inovação. Outra referência é a Disney, na questão de Customer Experience, o que eles fazem com Customer Experience e tal. Então a gente tenta entender das diferentes pessoas envolvidas no planejamento quais as referências que elas têm. E por que isso é importante? Porque isso mostra pra gente também áreas em que elas julgam que sejam relevantes para o negócio dela, porque afinal de contas elas olham para aquelas empresas naquelas áreas especificamente, e ela também dá para a gente indícios de quais são modelos de execução e modelos de trabalho que se imagina que deveriam eventualmente ser adotados no meu negócio para que a gente use como benchmark e a gente possa buscar aquele mesmo tipo de trabalho, de excelência, de nível
dentro do nosso negócio. Legal? Então essa é a terceira dinâmica que a gente usa. E a última dinâmica que a gente usa, não é menos importante, não é por isso que ela está em último, é uma pergunta que a gente sempre faz, que é o seguinte: essa é a capa da Forbes que eu quero, esses são são os pedidos do gênio, essas são as minhas referências. Agora, cara, quando eu boto meu travesseiro à noite, boto a cabeça no travesseiro à noite e vou dormir, o que tira o meu sono? Essa é uma dinâmica muito legal, porque enquanto as outras mostram o que eu quero fazer e o que eu quero buscar, o que eu tiro o sono mostra aquilo que me afeta. Ou seja, qual que é aquele negócio que não pode acontecer ou que muito me incomoda e que eu eventualmente preciso eliminar, né? Ou evitar. Ou seja, qual a minha principal preocupação? O que é a coisa que está me atrapalhando hoje? Afinal de contas, assim como a gente não pede para o gênio alguma coisa que a gente já tenha e a gente não pede para o gênio alguma coisa fácil, a gente está acostumado a viver aqui nos altos e baixos dos nossos negócios e a gente não perde o sono por qualquer coisa. Se a gente está perdendo o sono por alguma coisa, é por algo que é muito relevante, que a gente julga que tem um impacto potencialmente negativo no negócio muito grande e que a gente precisa resolver. Tá legal? Então, com essas 4 dinâmicas, a gente consegue levantar um conjunto de elementos que vão ser utilizados nos exercícios posteriores de conceituação para que a gente possa definir, então, quais os nossos objetivos e o que a gente quer de maneira macro e a partir daqui a gente consiga trabalhar o nosso planejamento.